Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Aqui vos fala o pastor Armando Luz, líder da Assembleia de Deus em Ouro d'Água do Nouga, Parnarama, Maranhão. Saúdo a todos os pastores da nossa Magna Seadema, na pessoa do nosso muito digno presidente, pastor Francisco Soares Raposo Filho. Louvo a Deus pela Secretaria de Educação Cristã, na pessoa do nosso secretário, pastor Rosivaldo Cardoso. Nesta semana estamos estudando a lição número 3 do primeiro trimestre de 2025, cujo tema é a encarnação do Verbo, que será estudada presencialmente neste domingo, 19 de janeiro. O texto áureo desta semana está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, texto muito conhecido da igreja, que diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai." A verdade prática diz assim: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, por isso a negação de sua historicidade não se sustenta. Qualquer tentativa de negar a historicidade de Jesus cai por terra, porque são muitas as testemunhas da sua existência e da sua humanidade. A leitura diária de hoje encontra-se em Hebreus capítulo 4, versículo 15, e trata do seguinte subtema: Jesus participou da natureza humana, mas viveu sem pecado entre os homens. É essa a meditação de hoje, é esse o tema. E o texto diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Observe que o texto fala sobre um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Fala das fraquezas humanas. Porém, um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Esse texto, ele apresenta Jesus como sumo sacerdote, sendo ele plenamente Deus, mas, ao mesmo tempo, plenamente humano, plenamente homem. Eu gostaria de destacar apenas duas partes desse texto, que diz assim: a primeira, que como nós, em tudo foi tentado. Essa parte apresenta claramente Jesus como homem, semelhante a nós, frágil e sujeito a todas as tentações humanas. Jesus, mesmo sendo Deus, plenamente Deus, ele era da mesma forma plenamente homem, sujeito a todas as tentações humanas. Portanto, ele como homem poderia falhar, porque ele como homem sofreria todas as tentações humanas, todas as tentações que qualquer um de nós pode sofrer. E assim aconteceu. Jesus, como homem, ele passou por tudo quanto nós, humanos, mortais, passamos. Observemos a segunda expressão. A parte final do versículo diz assim: mas sem pecado. Aqui deixa claro que Jesus, mesmo sofrendo todas as tentações possíveis, ele manteve-se firme, manteve-se inabalável no propósito de agradar a Deus. Permaneceu firme no propósito de cumprir aquilo que Deus determinou, aquilo que estava no plano original da salvação. Mesmo passando por todas as tentações, Jesus manteve-se fiel até o fim a tudo aquilo que foi determinado para que ele cumprisse. Isso motiva-nos a imitá-lo, como Paulo fez. Paulo declarou, dizendo que
os irmãos lá da igreja em Coríntios fossem seus imitadores, como ele era imitador de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 1. Também 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, Paulo faz menção sobre a necessidade dos irmãos imitarem aquilo que ele fazia, porque exatamente ele imitava Cristo. Nós, sabendo que Cristo, como homem, permaneceu firme, foi tentado em tudo, mas não pecou, nós também podemos resistir às tentações e irmos até o fim. Portanto, meus amados irmãos, assim como Cristo venceu, nós podemos vencer todas as tentações. Podemos permanecer firmes e sem pecado, como Jesus se manteve firme e sem pecado. Jesus foi até o fim, participando deste mundo, sofrendo as tentações, mas não cedendo ao pecado. Assim, sejamos nós firmes, sejamos nós vencedores, sejamos nós resistentes, resilientes em tudo aquilo que o mundo nos oferecer de tentação, nós possamos superar, possamos resistir firmes até o fim, até o grande dia de Cristo, como nos fala a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses 2:2. Frequentar a escola dominical é um dos meios mais eficazes para nós nos fortalecermos na fé, fortalecermos-nos em Cristo e podermos imitá-lo, podermos resistir às tentações e sermos fiéis até o fim, permanecermos sem pecado. Na escola dominical nós aprendemos a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, permanecer sem pecado é possível desde que tenhamos no coração a palavra de Deus. Frequente a escola dominical, seja um aluno assíduo da EBD, e assim Deus vai abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, Senhor Todo-Poderoso, nós adoramos o Teu nome. Tu nos amaste a tal ponto de enviar o Teu Filho unigênito para se fazer homem, habitar entre nós e nós podermos contemplar a Sua glória. Nós podermos crer nele e alcançarmos a vida eterna. Pedimos a Ti, Senhor, que nos dê graça, que nos enche do Teu Espírito Santo, para que possamos resistir às tentações e permanecermos sem pecado até o dia de Cristo, até o dia que pudermos encontrar com o Senhor nos ares. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém.